Do livro Pão Nosso, capítulo 127, Lei de Retorno, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 127, Lei de Retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus, João 5, 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova, e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos em mais uma lição do livro Pão Nosso. Neste capítulo, Emmanuel intitulou de A Lei do Retorno. Então, iniciando, esse título colocado por Emmanuel, A Lei do Retorno, é exatamente falando sobre a reencarnação. E Jesus, então, disse para os seus discípulos, naturalmente, porque naquela época ele dizia coisas para o povo e para os seus discípulos ele dizia outras coisas mais. Ele completava aquilo que ele tinha dito, ele falava coisas que não falava para o povo. Por quê? Porque o povo não ia entender. Talvez esta aqui tenha sido dita quando ele estava ali somente com seus discípulos, e que foi anotada pelo discípulo João, no capítulo 5, no versículo 29.
Então diz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, a ressurreição, que é uma palavra utilizada pelos judeus, eles falavam ressurreição porque eles acreditavam que a criatura voltaria um dia, só que voltaria no mesmo corpo, não é? É o fato que aconteceu com João Batista e Elias. Então, essa anotação é de grande importância porque, como explica Emmanuel, e nós vamos tecer melhores comentários na frente, Jesus disse que tanto o mal quanto a pessoa do bem vai sofrer a ressurreição, não é? Então Emmanuel diz, em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Então, a colocação dele, muito interessante, que realmente são poucas passagens evangélicas que falam da reencarnação. Nesta outra parte, Emmanuel faz o seguinte questionamento: como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? Então, ele faz essa pergunta para que os teólogos poderiam responder, não é? Nesta passagem, como eles explicariam esta passagem, não é? Porque a teologia católica, ela fala de um céu eterno e de um inferno eterno, não é? É onde ele coloca, é imperecível, além de ser ardente, né? Então, o sofrimento é eterno e no inferno e ponto final. Continua dizendo Emmanuel, as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Então, essa colocação ficou assim bem clara para nós, não é? Que vai encontrar uma nova vida banhando nessas águas, não é? Agora, quanto ao mal, é que há a divergência. Vamos lá. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Então, a complementação do que foi dito antes, a consequência dele ter feito somente o bem, ou seja, suas realizações, não é? Segue no ascensão justa, ou seja, ele está agora ganhando, tendo a sua ascensão justa referente ao bem que ele praticou na Terra, não é? Em correspondência direta com o esforço perseverante, não é? Que tem que ser perseverante para praticar o bem, que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Então, essa ascensão é normal, dá para todos entenderem. Agora, todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Então, a colocação de Emmanuel é muito interessante. Então, os maus que se compraziam no mal, não é? Faziam mal aqui na Terra, eles cancelaram as próprias possibilidades de ter uma ressurreição na luz. Eles vão ter uma ressurreição, mas não na luz. Nesta outra parte, Emmanuel começa a dizer, a respeito dos maus, cumpre-lhes
a repetição do curso expiatório. Então, a repetição, não é? Como um aluno que ele não foi bem durante o ano na escola, então ele deve repetir o ano, não é assim? É o curso expiatório, quer dizer, é expiatório porque vai ter que passar novamente pelas dificuldades. É a volta à lição ou ao remédio. Então ele vai passar por todas aquelas lições novamente, não é? Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Então é muito interessante o que ele diz. É fazer de novo. Como ele está ressurgindo no mal, Deus lhe dá a condição de voltar. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, como pode uma criatura no mal perecer eternamente no inferno? Não vai ter condição nenhuma, não é? Então a ideia de um inferno, não é, imperecível, quer dizer, constante, com sofrimentos, é realmente inconcebível quando você percebe que, quando Jesus disse naquela passagem, comparando o homem, o pai da terra, com o pai do céu, não é? Se vós, que sois pais, se o seu filho pedir o que comer, você não tem condições nenhuma, você não faz isso de forma nenhuma. Você não dá para ele nem uma pedra e nem uma cobra para comer. Agora, quanto mais o seu Pai que está nos céus. Então, ele faz essa comparação. Se o Pai aqui da terra, imperfeito, ele tem amor pelo seu filho, imagine o nosso Pai que está no céu. Então, seria uma incoerência enorme pensarmos, não é uma incoerência enorme, nós pensarmos num fogo eterno que a criatura estaria quando aqui tenha passado pelo mal, não é? É a lei do retorno. Isso sim, vai ter que passar pela mesma lição para que ele possa aprender quantas vezes forem necessárias. Então, o Emmanuel diz, a lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. Ou seja, ressurreição é voltar, ressurgir, não é? E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Olha, o que ele está querendo dizer. Então, esse sentido de renovação, de ressurgir, ele não compadece, ou seja, ele não coaduna com a teoria das penas eternas, dos teólogos que dizem que todo mal vai para ali o inferno imperecível. Então não coaduna. Se as palavras de Jesus disse que ele iria ressurgir na ressurreição, tanto o bom quanto o mal, então, com certeza, o inferno não existe, não é? Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. E é verdade. Porque nessa sentença de que vai para o inferno e não tem volta, é uma sentença sumária e definitiva. Não tem recurso nenhum de Deus. Não se fala que ele possa sair ali daquele inferno. Nunca. Fica ali eternamente. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. E é verdade, porque esta referência mostra que Deus é Pai, não abandona nenhuma das suas criaturas, porque tem certeza absoluta que todas elas um dia estarão no bem. As criaturas que estão no mal estão equivocadas.
porque não conhecem o bem. Só por isso. Porque uma vez que conhecerem, com certeza irão para o bem. Nesta última parte, Emmanuel diz assim: haverá ressurreição para todos. Então ele faz uma afirmativa. Haverá a ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova. E os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Então, nesta conclusão, Emmanuel fecha com chave de ouro esta colocação, dizendo que os bons vão ter vida nova, ou seja, vão passar de ano, não é? Vão subir um degrau na ascensão espiritual. Já aquele que estava no mal, ele manteve ali, naquele degrau da escada. Ele ficou parado, não é? Retroceder, não. Há pessoas que acham que o espírito faz um retrocesso, ou seja, ele pode se tornar pior do que está. Não, essa condição está no livro dos Espíritos, não existe essa condição, não é? Ele sempre vai para frente ou estaciona, não é? Uma lição maravilhosa, sem dúvida alguma, que coloca, assim, essa condição do céu e inferno de uma forma simples para que nós possamos analisar à luz do Evangelho de Jesus, não é? São lições que nós temos que analisar e para que nós possamos aprender mais. Se você desejar saber sobre qualquer lição, envie um e-mail para rabiraboni@gmail.com, que vai ser um prazer responder a sua dúvida ou o seu pedido. Um grande abraço e até mais ver.